Olá, gente, boa noite. Estou iniciando aqui a nossa aula de noções de medicina legal, especificamente aí na área de tanatologia forense. Não vou ficar esperando todo mundo entrar, porque eu já falei, né, do meu problema aqui no dente. Já estou em tratamento, já vou extraí-lo, porém não dá para ficar forçando muito a voz. Então, vou fazer essa aula aqui bem rápido, vou tentar deixar gravado aqui na plataforma, para quem não conseguir assistir, né, ter a oportunidade de assistir novamente depois. Então, vamos lá. Vou adicionar alguém aqui que quer entrar na aula. Sumiu aqui. Apareceu de novo a edição. Vamos lá, então. Tanatologia é o ramo da medicina legal que estuda as mortes e as suas consequências jurídicas, além de outros aspectos relacionados aos fenômenos cadavéricos e ao momento estimado em que ocorreu o óbito. Então, a tanatologia, ela vem aí a ser, né, o estudo da morte. Eu deixei bem simplificado aqui para vocês toda essa matéria, porque como vocês estão iniciando agora, tem gente que nunca estudou necropsia, então, para eu começar a jogar um monte de informações na cabeça de vocês, vocês não vão entender muito bem, né? Então, vamos lá. Vimos que a tanatologia, perdão, é o estudo da morte. Se a tanatologia estuda a morte, você tem que entender os aspectos, né? O que é a morte? Nós temos vários conceitos aí em relação aos tipos de morte. Nós temos a morte real. A morte real, ela é caracterizada pela cessação completa e definitiva das funções vitais. O coma, ele é definido pela perda de consciência profunda, porém o cérebro ainda produz sinais elétricos. Então, enquanto o cérebro está ali produzindo esses sinais elétricos, existe a chance da pessoa sair do coma, né? Apresentar um quadro aí de melhora, ou pode ser que mesmo produzindo esses sinais elétricos, evolua por uma morte encefálica. A morte encefálica, o cérebro não produz mais os sinais elétricos e a respiração, a alimentação são mantidas por aparelhos. Acontece aí na morte encefálica a doação de órgãos. Então, a morte encefálica já é diferente do coma, porque no coma existe chance dele ser reversível, da pessoa voltar à vida. Na morte encefálica, o cérebro não produz mais esses sinais elétricos e a pessoa se mantém viva ali, né, só pelos aparelhos, que depois de um determinado tempo eles serão desligados. Na morte encefálica é onde ocorre aí a doação de órgãos. Então, boa noite, meninas. Vocês conseguem me ouvir muito bem? Então, vamos lá. Estou falando aqui sobre os tipos de morte. Na morte encefálica, o cérebro não produz os sinais elétricos e o corpo é mantido aí, né, por uma alimentação e respiração através dos aparelhos. Quando é diagnosticada a morte encefálica, os médicos fazem uma série de exames para que seja constatado exatamente que essa pessoa teve essa morte encefálica, que o corpo não está mais produzindo, o cérebro não está mais produzindo esses sinais elétricos, para não correr aí, né, um diagnóstico errado e doar um órgão de quem realmente não teve esse diagnóstico de morte encefálica. Então, tem todo um protocolo, todo um procedimento
aí de diagnóstico de morte encefálica. A partir do momento que eles declaram que o paciente teve uma morte encefálica, ali fica diagnosticado a data e a hora do óbito, assim que é constatado a morte encefálica, e não, né, quando desligam os aparelhos. As principais causas dessa morte encefálica são traumatismo craniano, overdose, falta de oxigênio no cérebro, PCR, que é a parada cardiorrespiratória, AVE, que é o acidente vascular encefálico, aumento da pressão intracraniana, tumores e falta de glicose no sangue. Esse aí, né, são os tipos de morte. Vou dar sequência aqui. Na classificação da morte, eu fiz um resumo aí para vocês também. Nós temos a morte, né, em relação à reversibilidade, em relação à sua forma, em relação à sua natureza. A morte ela pode ser aparente, pode ser relativa e pode ser real. Na morte aparente, as funções vitais são quase imperceptíveis, sendo reversível com o devido socorro. Exemplo, catalepsia, envenenamento, um coma alcoólico, que é o mais comum, né, o mais visto. Então, nesses casos, é uma morte aparente, porque aparentemente você não consegue, de fato, identificar um sinal vital ali naquela pessoa, então é chamado de morte aparente. Mas com o devido socorro, né, com o devido auxílio, essa pessoa volta aos batimentos normais. Temos a morte relativa, que é a parada efetiva das funções vitais, porém ela é reversível com uma reanimação. Na morte relativa, a pessoa chega realmente a perder todos os sinais vitais. Então, através da reanimação, é possível trazê-la de volta à vida. E temos a morte real. Na morte real, acontece a cessação completa e definitiva de todas as funções vitais. E nisso, ela é irreversível. Não tem auxílio, não tem reanimação que traga, né, a pessoa de volta. Então, em relação à reversibilidade, nós temos esses três tipos: a morte aparente, a morte relativa e a morte real. Quanto à forma da morte, nós temos três tipos. Tem a morte súbita, agônica e a imediata. A imediata eu nem coloquei aí, né, na primeira aula de vocês, mas estou comentando com vocês aqui agora, porque pode ser que vocês se deparem com ela aí em alguma questão. Então, vou comentar sobre ela, porém, ela é pouco cobrada. O mais cobrado é a morte súbita e a agônica. A morte súbita, ela ocorre de forma abrupta e surpreendente, acometendo quem estava em aparente estado de saúde normal. Então, a morte súbita é aquela morte que ocorre, né, de repente, do nada. A pessoa aparentemente estava com um estado de saúde ok, e de repente ela veio, né, a acarretar, né, a morte. Então, a gente chama de morte súbita essa morte inesperada, essa morte repentina. Temos a morte agônica, que é aquela morte lenta, resultado da evolução de uma doença ou traumatismo. A morte agônica é aquela que lentamente vai arrastando a pessoa ali, né, para a morte. Seja um câncer, como por exemplo, o câncer, né, vai corroendo, vai comendo a pessoa por dentro. Então, é uma morte agônica, que ele vai levando a pessoa lentamente, ou às vezes até em consequência de um trauma. Por exemplo, essa mulher de São Paulo, né, que foi atropelada, foi arrastada pelo ex-namorado. Então, foi uma morte agônica. Por quê? Porque foi lenta, teve um traumatismo, ela fez várias cirurgias e depois não resistiu. Então, lentamente, né, ela foi levada aí até a morte. E tem a morte imediata. A morte imediata, ela possibilita sobrevivência de poucas horas, permitindo alguma forma de providência. É quando acontece aquele acidente, que a pessoa é socorrida, levada para o hospital com vida e morre logo depois. Então, é uma morte imediata. Ela sobreviveu por algum instante, né, por algumas horas, alguns minutos, alguns dias, talvez, e
depois veio ao óbito. Tem essa diferença. E, por fim, temos a classificação da morte quanto à sua natureza, que é a parte mais importante aí dentro da medicina legal. A natureza jurídica da morte. Nós temos a morte violenta, temos a morte natural e a morte suspeita. A morte violenta, ela tem origem por ação externa, nas quais incluem homicídio, suicídio e o acidente. Em todos esses casos, obrigatoriamente, a pessoa tem que passar, né, pelo IML, tem que passar aí pela realização da necropsia. Morte violenta, obrigatoriamente, tem que passar pelo Instituto Médico Legal, pelo IML. Tem religiões que não permitem que abram, né, o corpo e várias outras coisas, porém, é obrigatório. Eu já vi um caso de um judeu que se envolveu num acidente, a família chegou para falar que não podia fazer necropsia porque ele era judeu, a religião não permitia esse procedimento, porém, é questão de lei. Teve um acidente, foi uma morte violenta, então, obrigatoriamente, tem que fazer a realização da necropsia, independente da religião, a não ser, né, que um juiz autorize que não faça essa necropsia. Mas aí, né, é algo mais complexo, mais complicado, mais demorado. Até a pessoa conseguir esse aval do juiz, já foi feita a necropsia. Temos a morte natural. A morte natural é decorrente de um estado mórbido, adquirido ou de perturbação congênita e atestada pelo SBO. Morte natural. Ou a pessoa já está bem velha, né, com bastante idade, ou teve alguma doença, alguma patologia, um câncer, uma diabetes, uma hepatite, tuberculose, que acometeu aí e levou ela ao óbito, então a morte natural. E quem atesta a morte natural é o SVO, Serviço de Verificação de Óbito. Não confundam. IML, mortes violentas, morte natural, SVO. Funciona isso? Vocês sabem. Mas a teoria deve ser seguida e vai cair na sua prova a teoria. Então, é isso que você precisa saber, é isso que você precisa ter em mente. Morte violenta em IML, morte natural SVO e morte suspeita também vai para o IML. A morte suspeita, ela ocorre de forma duvidosa, sobre a qual não se tem evidência de ter sido de causa natural ou de causa violenta. Então, a morte suspeita ela tem que ir para o IML só para excluir, né, a possibilidade dela ter sido violenta, excluir a possibilidade dessa pessoa ter sido envenenada. Então, a morte suspeita ela tem que ir para o IML também para ter uma melhor investigação e eles poderem dizer se é uma morte natural ou se foi uma morte violenta. Às vezes a pessoa tem alguma doença, não sabia, e por isso, né, que ela veio ao óbito. Ou, às vezes, a pessoa foi envenenada, e por isso que veio ao óbito. Então, a morte suspeita tem disso. E, por fim, a gente tem a questão aí da premoriência e da comoriência. Tais conceitos são importantes nas situações de mortes muito próximas, em que há necessidade de estabelecimento de sequência com fins sucessórios. O primeiro caso, da premoriência, ocorre quando há uma sequência de morte estabelecida, ou seja, A morreu antes de B. Ou seja, na premoriência, você consegue definir quem morreu primeiro e quem morreu depois. Já no segundo caso, da comoriência, não se consegue precisar, presumindo simultaneidade de morte, caso mais comum, pois na maioria das vezes não é possível a determinação da sequência de eventos. Vamos supor que um avião, né, tenha caído. Então, vai ser incluído aí, né, um caso de comoriência, porque você não vai conseguir definir ali na queda do avião quem morreu primeiro e quem morreu depois. Foram mortes simultâneas, né, mortes ao mesmo tempo. Agora, na premoriência, geralmente a gente pode utilizar casos de alguém que está refém, aí o ladrão, né, o assassino matou essa primeira pessoa e depois, em seguida, ele se matou. Então, você consegue estabelecer ali, né, o tempo da morte. Quem faleceu primeiro,
e quem faleceu depois. Esse aí é o caso da comoriência e da premoriência. Por fim, finalizamos aqui o nosso assunto. Nós falamos aí sobre os tipos de morte e essa relação aí de premoriência e comoriência. Como eu falei, bem mastigadinho para vocês, porque como vocês estão iniciando agora, não dá para incluir muito conteúdo, muita matéria, então vamos aos poucos, porém a matéria de semana que vem é muita coisa, vamos entrar em fenômenos cadavéricos. Eu já separei 2 aulas para vocês, para não ficar muito extenso, mas é isso aí. Agora, para vocês fixarem melhor essa matéria, vamos responder as questões. Eu deixei questão na plataforma, na aula que eu deixei gravada também tem questões, e no PDF da matéria também tem questões. Então, vamos lá corrigi-las. Acerca da tanatologia, segmento da medicina legal, que estuda a morte, julgue os itens a seguir. A constatação da morte encefálica é condição necessária para a captação de múltiplos órgãos para o transplante. Em um caso dessa natureza, a data e a hora do óbito deverão ser as mesmas em que for declarada a morte encefálica? E sim, né, gente? Está certo. A data e a hora do óbito vão ser marcadas aí assim que for constatada essa morte encefálica, e não necessariamente quando for desligado os aparelhos. Já comentei com vocês sobre isso. A morte encefálica é definida como a parada total e irreversível das atividades encefálicas e equivale para fins de remoção de órgãos para transplante à morte clínica. Lesão axonal difusa pós-traumática, que é o traumatismo craniano, é exemplo de uma condição que permite o diagnóstico de morte encefálica. E sim, né, também está certo. Eles colocam esses nomes difíceis só para complicar aí a vida de vocês. Lesão axonal difusa pós-traumática é o nome dado aí, atribuído ao traumatismo craniano. Então, essa questão também vai estar certa. As formas de morte podem ser classificadas de diferentes maneiras. Entre uma dessas classificações, temos as relacionadas às causas, podendo ser naturais, violentas ou duvidosas. Com relação às mortes duvidosas, analise as afirmativas a seguir. A morte súbita é aquela que sobrevém como consequência de um processo esperado e previsível. Se é uma morte súbita, né, gente? Ela não vem de um processo esperado. Por quê? Porque é algo súbito, algo repentino. Ninguém estava esperando. Então, essa questão aí está errada. A morte súbita é algo inesperado, algo súbito. A morte esperada e previsível, né, é a morte agônica, que é aquela morte lenta. A morte suspeita é aquela que, mesmo com testemunhas e com alguns dados de orientação diagnóstica, se mostra duvidosa quanto à sua origem, certo ou errado. E está certa, né, gente? Isso aí é a definição para morte suspeita, que mesmo tendo alguns elementos, você não consegue excluir a possibilidade dela ter sido violenta. Será que foi uma intoxicação alimentar ou será que foi um envenenamento? Então, tem essa questão aí. Mesmo com alguns dados, você não consegue determinar se foi violenta ou não. Então, essa pessoa aí deve ser encaminhada para o IML. A morte sem assistência é quando o indivíduo, no momento da morte, teve auxílio negado pelas testemunhas. E também não, né? Está errado. A morte sem assistência, ela não se refere aí, né, a alguém ter ajudado, e sim em relação a ter assistência médica. A morte sem assistência é quando aquela pessoa está doente e morre em casa. Agora, a morte com assistência é aquela morte que a pessoa já está ali no leito de morte, praticamente, mas está sendo acompanhada ali pelos médicos. Então, é uma morte com assistência. Morte sem assistência não tem assistência médica,
Morte com assistência tem ali, né, todo o aparato médico acompanhando. Em relação às perícias do tempo de sobrevivência, é correto afirmar que, como oriência é a condição probante de se determinar a causa da morte? Não, né, gente? O instituto jurídico que determina o ordenamento dos procedimentos técnicos periciais? Também não. A condição de determinar as transformações cadavéricas e suas consequências jurídicas? Também não. A possibilidade de determinar a causa e o efeito do óbito e sua repercussão na esfera jurídico-social? Também não. Um instituto jurídico que admite mortes simultâneas de duas ou mais pessoas que morrem no mesmo momento. E sim, né, gente? Aí está o nosso gabarito. Letra E. Vão marcando aí as questões que vocês fizeram, se vocês acertaram ou não, hein? Julguem os itens a seguir. A morte agônica é precedida de doença grave, com perda da consciência e de estados pré-comatoso e comatoso prolongado. Está certo ou está errado? Talvez vocês tenham se perguntado, né, o que é pré-comatoso e comatoso prolongado. E isso é o estado de coma. Como eu falei para vocês, eles adoram, né, complicar as palavras e que não botam um coma puro. Aí não é um concurso, né? Eles não querem ferrar a sua vida. Então, eles vão sempre complicar. Pré-comatoso é um estado de pré-coma, quando a pessoa está perdendo ali, né, a consciência, e comatoso prolongado é quando a pessoa já entrou no coma ali a um determinado dia. Então, está em coma prolongadamente. E está certo também essa resposta. Sobrevivência ou morte imediata é o período de tempo transcorrido desde o instante em que o indivíduo recebe a lesão mortal até que ele faleça. E está certa essa resposta também, né? O que eu falei para vocês aí, botei para vocês da morte imediata, perdão. O que acontece? Quando tem um acidente, a pessoa é socorrida com vida, mas depois vem ao óbito. E é interessante vocês saberem uma coisa assim, ó. Se a pessoa, um acidente de moto, por exemplo, teve um acidente de moto, a pessoa foi socorrida com vida, foi para o hospital. O óbito dela foi no hospital, ela deve ser encaminhada para o IML. Por quê? Porque a causa inicial foi um acidente, e todo acidente deve ser encaminhado para o IML. Ela foi socorrida com vida, morreu no hospital, porém, o que aconteceu? Ela não conseguiu aí, né, resistir. Pode falar qual a sua dúvida em relação à morte encefálica, Camila? Ela ficou muda. Quando quiser, só abrir o microfone aí e falar a sua dúvida, Camila. Como oriência, é a morte simultânea, ao mesmo tempo de duas ou mais pessoas que foram partícipes no mesmo evento. Olá, Fala aí comigo. olá. Boa noite, Oi, gente. boa noite. A minha dúvida é, na plataforma, na página 4, no segundo parágrafo, está escrito assim: após o período de tratamento por um mínimo de 6 horas e confirmação da morte, o paciente não poderá permanecer no hospital com os aparelhos ligados. Nesse caso, tipo assim, esse tratamento se dá desde quando ela chegou ou depois que a morte encefálica é constatada? Desde que ela chegou, vamos supor, foi diagnosticado a morte encefálica agora, 8 horas da noite. Então, por mais 6 horas, os aparelhos vão continuar ligados e eles fazendo uma série de exames para constatar, né, ter certeza dessa morte encefálica.
Aí deu 6 horas, essa morte foi constatada realmente, eles vão desligar os aparelhos. Se a pessoa for doadora de órgãos, eles vão ainda deixam mais um tempinho para dar tempo, né, do pessoal do transplante chegar para recolher esses órgãos. Entendi, obrigada. Tranquilo. Mais alguma dúvida? Não, obrigada. Então, vamos continuando aqui, ó. Comoriência é a morte simultânea, ao mesmo tempo, de duas ou mais pessoas que foram partícipes do mesmo evento. E sim, né? A comoriência é quando você não consegue definir quem morreu primeiro e quem morreu depois. É uma morte simultânea. Premoriência é a morte de um dos partícipes de um mesmo evento instantes antes dos outros, isto é, a morte de um dos participantes precede a dos outros. E também está correto, exatamente como o exemplo que eu dei para vocês. Primeiro a pessoa mata e depois ela se mata. Então, você consegue definir aí, né, quem morreu primeiro e quem morreu depois. Então, também vai estar certo. De acordo com a interpretação corrente, uma morte violenta é aquela causada por eventos internos, doença ou pela própria velhice. Não, né? A gente está definindo uma morte natural. Então, não é letra A. Letra B. Pode ser homicida ou suicida somente. Também não, tinha que ter um acidente aí para essa resposta estar correta. Letra C. É aquela causada por eventos externos, traumatismos, em regra, sim, que é o comum, né? Um homicídio, um acidente. Letra D, é normalmente investigada pelo Serviço de Verificação de Óbito, não. Verificação de óbito, SVO, é a morte natural. E decorre de doenças congênitas, também não. Doenças congênitas também é morte natural. Então, nosso gabarito vai ser, né? A letra C mesmo. Julguem os itens a seguir. O artigo 8 do Código Civil preceitua que, se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum deles precedeu aos demais, presumir-se-á que as mortes foram simultâneas. O nome que se dá a isso está logo aí na primeira questão para vocês, comoriência. Comoriência, mortes simultâneas. A morte encefálica é definida como a parada total e irreversível das atividades encefálicas e equivale para fins de remoção de órgãos, para transplante à morte clínica. Assinale a alternativa que indica a condição que permite o diagnóstico de morte encefálica. E também está logo aí na letra A, lesão axonal difusa pós-traumática, que vocês viram que é a morte o traumatismo craniano. Então, gabarito estará aqui também na letra A. Próxima questão. Julguem os itens a seguir. Morte natural é aquela oriunda de um estado mórbido adquirido ou de uma perturbação congênita. E aí, questão certa, né? Morte natural, a pessoa já está num estado avançado aí da idade ou teve alguma patologia, alguma anomalia ali que a acometeu. 2. A morte violenta tem origem por ação externa e mais raramente interna, incluindo-se o homicídio, o suicídio e o acidente. Algumas pessoas erraram essa questão aqui, porque está falando aí, né, mais raramente de causa interna. A morte violenta pode acontecer de causa interna? E pode sim. Por quê? Porque o suicídio também está atribuído aí a morte violenta. E, às vezes, o suicídio é provocado por um envenenamento, por uma overdose de medicamentos. Às vezes, a pessoa ingere ácido. Então, vai ser, né, algo interno. Então, a morte violenta, sim, pode ser interna. Seja raro ou não, ela pode, sim, ser interna também. Tanto externa quanto interna.
A morte de causa suspeita é aquela que ocorre de forma duvidosa e sobre a qual não se tem evidência de ter sido de causa natural ou de causa violenta. E aí, gente? Também vai estar certa, né? Quando você não consegue definir se essa morte é natural ou se é suspeita ou se é violenta, é determinado morte suspeita pelo IML. Aqui já estão as respostas. Morte natural pode ser assistida ou não assistida? Sim, tá certo, já expliquei para vocês. A morte natural assistida é quando a pessoa está ali no leito de morte, no hospital, sendo acompanhada ali por médicos, e a não assistida é aquela morte em casa. A pessoa tem alguma doença, mas morreu em casa. Morte não assistida pelos médicos. Morte suspeita é sempre violenta? Não, né? Às vezes é uma morte súbita. Morte de causa indeterminada é sempre suspeita? Também não. Às vezes, é uma necropsia branca, né? Você não consegue determinar aí qual foi a causa da morte. Depois dos exames, exames complementares, você não consegue determinar qual a causa da morte, não é por isso que ela vai ser, né, suspeita. Então, também está errado. O conceito de morte súbita corresponde à morte imediata e instantânea? Sim, né? Morte súbita é aquela morte do nada, imediata, inesperada. Então, está certo. Mortes súbitas são sempre consideradas suspeitas? Não, não necessariamente. As mortes violentas podem ser causadas por acidentes, homicídios e suicídios? Sim, também está certo. Questão 11. O diagnóstico de morte encefálica é definido como morte baseada na ausência de todas as funções neurológicas, ou seja, o cérebro não possui mais função, não possui sinais elétricos. No entanto, uma série de resoluções e condutas devem ser seguidas para se caracterizar um paciente com morte encefálica, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1480 de 97, que dispõe as definições e condutas para definir a morte encefálica. Então, vamos lá. A morte encefálica será caracterizada através da realização de exames clínicos e complementares durante intervalos de tempos variáveis, próprios para determinadas etnias e gênero sexual dos pacientes? É óbvio que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Como eu já havia ali explicado para Camila, vão ter, né, vários exames após ali a constatação da morte encefálica, porém, é o mesmo exame para todo mundo, independentemente da etnia, do gênero sexual. É o mesmo exame para todo mundo. Então, essa questão aí, né, também está errada. Acerca dos tipos de morte, assinale a assertiva correta. A morte natural é a que resulta da alteração orgânica ou perturbação funcional, provocada por agentes naturais de causa externa. E aí, está certo ou está errado? Letra B. A causa médica da morte se divide em natural ou violenta. Letra C. A morte súbita é aquela imprevista que sobrevém instantaneamente e sem causa manifesta, atingindo pessoas com estado de saúde delicado. D. A morte violenta é aquela que tem como causa determinante a ação abrupta e intensa, física ou química, sobre o organismo de causa interna. E E. A morte súbita é aquela imprevista que sobrevém instantaneamente e sem causa manifesta, atingindo pessoas em aparente estado de boa saúde. Essa daí é aquela pegadinha que você começa a ler e vai marcar aí a letra C. Porém, a alternativa certa é a letra E, porque na letra C fala, né, que a morte súbita atinge pessoas com estado de saúde delicado. Não. Se a pessoa tem um estado de saúde delicado, então essa morte pode ser esperada, porque ela já tem, né, um estado de saúde ali delicado. Agora, a morte súbita, ela realmente atinge
as pessoas que estão em aparente estado de boa saúde. Do nada, aquela pessoa falece. Então, o gabarito aí é a letra E. Leiam, prestam bastante atenção, porque às vezes vocês vão e caem nessa pegadinha. Isso aqui. Vou finalizar aqui com vocês, que eu já falei demais. Meu dente daqui a pouco começa a doer, mas logo, logo eu vou resolver isso. Já está marcada a minha consulta. Então, consegui explicar para vocês aí, gente, sobre o que é a tanatologia, os tipos de morte, a classificação desses tipos de morte, como isso é cobrado nas provas, todas essas questões que eu deixei aí, que eu respondi com vocês aqui agora, são questões de concurso, são questões que já foram cobradas aí em concursos públicos. Então, é algo bom para você estudar. Às vezes você vai fazer esse concurso e cai essa mesma questão que você estudou aqui, porque às vezes eles repetem questão. Às vezes eles só mudam ali o enunciado, a ordem das alternativas, mas você já viu essa questão e na hora da prova você vai gabaritar. Obrigada aí pelo feedback, por ter gostado da aula. E estamos juntos, gente. Segunda-feira, mais uma aula gravada. E quinta-feira estaremos aqui novamente. Tudo bem que hoje não é quinta, né? Já é sexta, mas eu tive esse imprevisto. Mas quinta-feira que vem estaremos aqui novamente e estarei explicando para vocês agora sobre os fenômenos cadavéricos, os abióticos imediatos e consecutivos e os fenômenos transformativos, conservativos e destrutivos. Obrigada aí, gente. Bons estudos.